Namastê. Eu tive um amigo muito próximo na adolescência, que ele era filho de açougueiros. O pai dele era português, ele veio para o Brasil e veio de Portugal sem nada no bolso, né? Sem um tostão, com uma mão na frente e outra atrás, e se empregou aqui no açougue de um patrício dele. Durante 7 anos ele foi empregado do açougue do patrício, até que depois de 7 anos ele começou a bolar como ele poderia chegar a ter o açougue dele. Ele prestou muita atenção, como o amigo e patrão dele, o protetor dele, comprava carne, onde ele fazia, como negociava, né, quais os segredos todos do negócio, como ele gerenciava o caixa. E com isso ele passou mais 8 anos se programando para fazer o primeiro açougue dele. Conversou com os outros açougueiros amigos e depois de 15 anos, finalmente ele conseguiu ter o primeiro açougue dele. 4 anos depois do primeiro açougue, ele resolveu ser mais ambicioso, resolveu fazer o segundo açougue dele. E com o tempo, enfim, o tempo foi passando, ele chegou a ter 13 açougues. Esse meu amigo estudava filosofia e quando a gente foi ficando próximo, conversando sobre questões filosóficas, não sei o quê, um dia eu fui com ele visitar o pai dele, que estava doente, conheci-o. E no meio da conversa o pai virou para mim e falou assim: Pedro, eu tenho uma preocupação muito grande com os meus 2 filhos. Eu falei: mas qual é a sua preocupação? Ele falou: não, porque eu tenho 13 açougues e tenho 2 filhos. O tempo todo, enquanto eu trabalhei para ter açougues, eu só pensava na minha família, no que eu podia dar de melhor para eles e no que eu podia deixar de herança para os meus filhos. E agora eu tenho uma preocupação, porque eu estou para morrer, eu sei que meu tempo está próximo, eu não tenho mais energia para fazer mais um açougue, mas eu tenho medo que os 2 briguem pelos açougues para saber quem vai ficar com 7 e quem vai ficar com 6. E eu olhei para ele e falei assim: olha, você pode ficar tranquilo, eu não sei quanto a sua filha, mas o seu filho, que eu conheço muito bem, ele não está preocupado com o número de açougues que ele vai herdar, porque ele já nasceu, isso eu não falei para ele, claro, né? A verdade é que o meu amigo já nasceu açougueiro. Então, para o pai dele construir o primeiro açougue, até vir para o Brasil e trabalhar no açougue, foi evolução. Depois, para ele conquistar o primeiro açougue, isso foi evolução. Depois, para ele conquistar o segundo, foi mais evolução ainda. O 13º ainda foi evolução. O meu amigo não. O meu amigo, ele já nasceu açougueiro. Então, se ele tivesse, a sensação dele é que se ele tivesse 1 milhão de açougues ou um açougue, ele continuava açougueiro. E o tipo de ambição dele era outro. O tipo de ambição dele era mergulhar no sentido da vida e descobrir qual era o sentido da vida e não simplesmente administrar uma sobrevivência de luxo conquistando mais açougues. Por que a gente está falando isso num papo sobre o chakra do coração? Por uma razão muito simples. A gente vai continuar desenvolvendo um pouco essa ideia de cruz do chakra do coração. Existem 2 tipos de evolução. Você pode buscar evoluir de A para B, depois de B para C, depois de C para D, depois de D para E, que foi a evolução que buscou o pai dele. O pai dele estava buscando uma evolução horizontal, onde você vai de A para B, de B para C, de B para D. E o meu amigo sentiu que se ele continuasse evoluindo horizontalmente, ele ia ficar dando voltas na superfície do planeta Terra e nunca ia deixar de ser um ser de superfície. E ele queria, então, fazer algo diferente, ele queria um passo além, ele queria uma evolução no sentido de profundidade, não de A virar B, mas de A virar A1, de A1 virar A2, né? Procurar ser um A um pouco mais profundo e daquele mais profundo ser um A mais profundo do que o mais profundo anterior e do mais profundo um mais profundo ainda, né? O chakra do coração é onde esses 2 sentidos evolutivos se encontram. O nosso sentido evolutivo horizontal e o nosso sentido evolutivo vertical. Ou seja, onde a gente pode entender a importância de você conquistar uma prosperidade saudável na Terra, mas a importância dessa prosperidade não te tirar o sentido de estar existindo em relação com aquilo. Então, o chakra do coração ele pode ser traduzido como o chakra da existência, né? Do momento
em que a linha do tempo atravessa a linha do espaço, né? Ou no momento em que a linha do tempo, né, conhece o tempo presente. Porque às vezes a gente acha que o tempo é dividido em passado, presente e futuro, ou seja, que existem 3 tempos do tempo. Mas isso não é verdade. O tempo se divide em passado e futuro. O presente não faz mais parte do tempo. O presente é o momento em que a existência penetra no tempo e dá sentido a ela. O presente é um momento em que toda a magia da vida se revela, e se você está totalmente dentro do presente, se você está totalmente imbuído do presente, se você está totalmente consciente do presente, você vai vendo cada vez uma dimensão mais profunda dessa existência se manifestando do presente. E aí você evoluir dentro do horizontal ganha um outro sentido. Você evoluir dentro do horizontal não te rouba mais o crescimento vertical. Essa é a síntese do chakra do coração. O chakra do coração é um chakra de integração, né? Integração entre os braços que se expandem horizontalmente e a cabeça que aspira por um crescimento para cima, né? E não de negação, né? do horizontal em nome do vertical, nem do vertical em nome do horizontal. Então você tem 2 tipos de pessoas no mundo. Você tem basicamente as pessoas que buscam as coisas materiais e as pessoas que buscam as coisas espirituais. As pessoas que buscam as coisas espirituais, elas têm a tendência às vezes a se internarem dentro de um templo, virarem eremitas, negarem a importância da existência material, né, em nome de uma coisa que eles acham, né, que eles proclamam como superior, que seria a experiência material e da consciência. E você tem outro tipo de pessoas que estão o tempo todo fazendo e nunca tomam consciência de quem ela é. A vida se faz das 2 coisas, da relação com o palpável, com a matéria, e da consciência. Você não precisa abrir mão de nenhuma das 2. E não abrindo mão de nenhuma das 2, você se torna uma pessoa integral. Então, o sentido de integração da cruz é esse, né? O sentido de você poder viver integralmente com as diversas coisas que se integram no momento desse encontro. Vamos falar um pouco mais de integração na nossa próxima pílula. Namastê, espero que tenha sido útil o papo de hoje.